Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos vocês aí na live muito bem-vindos! Estou aqui eu, então, trazendo essa live de hoje. Estou muito feliz, vocês não sabem o quanto de felicidade está aqui explodindo meu coração por saber que agora estou voltando à ativa, em um momento aí de deserto, inclusive, na minha vida, né? E esse deserto, sobretudo, que veio à tona o tema dessa live de hoje, como superar os desertos da vida. Muitas das pessoas veem os desertos só como dificuldade, só como um ambiente árido, que não traz para a gente retorno nenhum, que não dá para a gente nada, um ambiente que só traz sofrimento. E na verdade, quando a gente tem um olhar de espiritualidade, um olhar de proximidade com Deus, um olhar de vivência de propósito no mundo, o deserto ele se torna algo que nos catapulta para patamares acima da nossa vida. É essa visão que eu estou tendo sobre esse deserto que eu estou passando agora nesse momento, que quero compartilhar com vocês, juntamente aí com o Alexandre Melo. O Alexandre Melo já está aqui para eu poder chamar ele. Vamos ver se ele está aqui. Eu já quero chamar ele. E quero partilhar tudo isso com vocês. Para vocês que sabem que existem pessoas aí que precisam de escutar uma voz aí, uma luz, precisam ver, né, uma luz ao fim do túnel aí sobre algum deserto, algum momento de provações que está passando na sua vida, algum momento de resposta que está passando na sua vida. Essa é a live para você compartilhar com essa pessoa. Que o Alexandre mandou aqui. Deixa eu chamar o Alexandre lá então, que eu não quero falar uma palavra sequer sem esse meu companheiro. Vamos lá, Alexandre. Te mandei aí, esperar o Alexandre entrar aqui, gente. Já vão compartilhando essa live aí, clica nesse aviãozinho aí, manda para mais pessoas. Alexandre Melo, seja bem-vindo, meu querido. Juliano Guimarães, que saudade de ti, meu amigo. Eu que o diga, meu parceiro, que saudade, que felicidade estar com você aqui hoje, conversando sobre um tema tão importante. Eu arrumo esses negócios para você aí, né, de falar de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. O cara tá nessa luta aí, nessa peleja aí com direcionamento de mentoria, que é o negócio todo, e aí nós damos essa pausa aqui, te trago aqui para esse deserto para falar de evolução pessoal. E aí, Alexandre, como é que estão as coisas? Se apresente para o povo aí, se apresente para todos que estão na rede, que com certeza muitos já te conhecem aqui também, né? Já sabem que o Alexandre é o meu mentor, gente, meu mentor de mentoria, né? Ele tem direcionado aí muito o meu trabalho. E o meu convite ao Alexandre aqui hoje é justamente porque o Alexandre já vem partilhando comigo desse meu deserto há muito tempo, né? E ele sabe muito bem sobre aquilo que nós vamos partilhar aqui hoje. Não tinha ninguém melhor para eu chamar aqui para a gente poder partilhar sobre esse tema, falar sobre o deserto num ambiente de evolução pessoal. Ninguém melhor que o Alexandre Melo. Quem é o Alexandre Melo? Isso, Juliano Guimarães, bom dia. Eu estou muito feliz, tá? Pelo jeito que você está retornando às atividades. Não quer dizer que você parou as atividades. Estou falando retomando aqui nas lives, por quê? Eu falo que até nos nossos momentos, né, o silêncio, às vezes, é um ótimo desenvolvimento e uma capacitação. As pessoas acham que é só quando ele está em movimento que ele está em evolução. E não, quando nós estamos em silêncio, talvez a nossa maior evolução é quando nós estamos em silêncio, refletindo, analisando toda a nossa trajetória. Principalmente nesse mundo, né, Juliano, tão corrido, um mundo que está nos pressionando muito e a gente está nos deixando a ser pressionados, aí que está o X da questão, pela exigência do mercado, pela exigência financeira, exigência de nós mesmos, a gente está deixando de curtir o momento e às vezes o curtir o momento é o silêncio. Então, Juliano, apresentando um pouco, sou Alexandre Melo, estou aí também na batalha há muito tempo, já há quase 12 anos ajudando as pessoas a performarem mais.
Antes muito voltado para a área de venda, desenvolvimento, hoje na parte de desenvolvimento de pessoas, mais que parte de desenvolvimento de pessoas e vendas, ajudando as pessoas, gente, a potencializar a sua sabedoria. Mas aí, Juliana, eu aprendi uma coisa: não basta apenas vender, é importante cuidar de nós internamente. Então, por isso que eu adoro conectar com você. A hora que você me chamar, se você me chamar uma live 3 horas da manhã, eu vou. Eu acordo e vou. São poucas pessoas que eu faria isso. Talvez faria isso para a Cíntia, faria isso para meus parentes muito próximos. Mas você é um dos amigos que eu conto no dedo que eu faria isso com o maior orgulho. Só você falar, Alexandre, é hoje. Eu paro o que eu estiver fazendo e faço com você, meu amigo. Te agradeço muito por isso, meu amigo. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? E para quem está entrando aí no canal do Alexandre, eu sou Juliano Guimarães, mentor de propósito de vida, né? Já tem aí algum tempo também que tenho conduzido as pessoas a despertarem o seu propósito, viverem uma vida com paz e prosperidade nesse mundo, tomando por consciência esse propósito e vivendo princípios milenares, princípios que vêm do nosso Criador, princípios que constam no livro da sabedoria divina, na Bíblia Sagrada, e que nos direcionam a essa vida de paz e prosperidade. O resultado de se viver princípios nesse mundo é promessa divina de paz e prosperidade. Né? E muitas das pessoas têm tido alguns entendimentos, o próprio mundo, às vezes a própria sociedade, traz para a gente certas definições de coisas que são princípios, inclusive, bíblicos, mas que trazem uma definição completamente deturpada. E eu busco, dentro da minha mentoria, dentro dos meus mentorados, nas minhas orientações, em todo o material que eu trago aqui nas redes sociais, trazer o verdadeiro sentido, o sentido essencial de cada um desses princípios, como vivê-los e a que resultados eles trazem. Né? Resultados financeiros, resultados nos relacionamentos, resultados no desenvolvimento pessoal, mas que tudo isso culmina em paz e prosperidade na vida. E o motivo, vocês estão me vendo aqui sentado no sofá da minha casa. Delícia Né? ter sofá aí, viu? Tá, Quanto tempo eu não sento aqui para conversar com alguém. o seu plano de fundo aí, o sofá, as paredes, a iluminação, tá linda. Parabéns pelo cenário, Ai, que viu? Tá lindo maravilha, mesmo. que bom. Te agradeço. Então, estou aqui no sofá da minha sala, partilhando desse momento com vocês, porque, para quem ainda não sabe, para quem não me conhece mais, o Alexandre já sabe, eu estou passando por um momento de deserto da minha vida, onde uma queda, uma simples queda, eu quebrei o joelho em 2 lugares, uma simples queda, quebrei o joelho em 2 lugares, depois tive aí um comprometimento aí, sou uma pessoa diabética, apesar de estar com o diabetes muito controlado, mas a gente sabe que é uma doença que... O diabetes é uma doença que provoca, meio que silenciosa, que provoca alguns direcionamentos assim que às vezes são inexplicáveis. Por causa dessa cirurgia, da cirurgia que eu tive que fazer no joelho, tive que colocar 9 parafusos no joelho, né? Uma placa com 9 parafusos para poder fazer um remendo aqui no joelho. E por causa disso, tive um pequeno como é que fala quando o sangue, uma coagulação, um pequeno coágulo do sangue subiu por uma veia minha, uma artéria, entupiu uma veia do pulmão. Eu tive um pequeno infarto pulmonar, mas que graças a Deus agora está tudo sendo tratado e está indo de vento em popas essa recuperação. Eu não podia deixar de passar aqui para poder partilhar um pouco desse momento. Por que eu quero partilhar esse momento, Alexandre, inclusive? Porque em qualquer outro momento da minha vida, uma parada dessa, que o médico colocou aí, de princípio, 90 dias sem colocar o pé no chão, qualquer outro momento da minha vida, se não esse que eu estou vivendo agora, nessa busca de respostas, nesse direcionamento, eu ficaria desesperado. Em todos os sentidos. Por quê? Porque quem me conhece sabe o quanto que eu sou ativo, né? Tanto na minha empresa, quanto nos trabalhos que eu busco desenvolver aqui na mentoria, nas minhas redes sociais, mas eu sou um cara muito ativo. E eu acredito que em qualquer outro momento da minha vida que isso acontecesse, era um desespero que me daria. Mas nessa busca, nesse direcionamento de desenvolvimento humano, de trazer para as pessoas a consciência desse despertar do propósito, a importância do despertar do propósito, de viver uma missão de vida, nessa minha busca constante por respostas e vivência de princípios bíblicos, eu me sinto uma pessoa muito tranquila para nessa transição que está acontecendo, nesse deserto que está acontecendo. Eu tive um outro olhar sobre os desertos.
Eu tive um outro olhar sobre os desertos da vida, que as pessoas sempre têm um olhar do deserto como algo de sofrimento, um ambiente infértil, um ambiente completamente seco, né? Isso aí nós estamos falando da característica física de um deserto. Mas também tem essa questão sentimental, tem essa questão espiritual do deserto, que muitas das vezes até Deus mesmo permite que a gente passe por desertos na vida para que a gente tenha respostas daquilo que a gente pede a Ele. É um nível de compreensão um pouco mais elevado, porque você precisa de ter uma espiritualidade mais elevada para entender os desertos dessa forma. Mas de um formato geral, eu quero trazer para vocês aqui essa visão do deserto não como um ambiente de sofrimento, não como um ambiente de amargura, não como um ambiente infértil, mas como um ambiente para poder fazer você cair na sua essencialidade, voltar à sua essencialidade. E através dessa essencialidade, evoluir de acordo com aquilo que necessariamente você precisa para viver a sua vida em paz e prosperidade nesse mundo. E aí, dentro desse contexto todo, eu quero perguntar para o Alexandre, porque eu sei que ele já passou por desertos na vida dele. Conta algum deserto que você passou, e um deserto mais comprido que você passou aí na sua vida, Alexandre. Vamos lá. Juliano, é muito bom, eu falo que quando a gente tem a coragem de ir nas redes sociais e falar um pouco, né, do que nós estamos passando, quer dizer que nós já realizamos várias curas. A gente fala que as pessoas que usam drogas, dando exemplo, ela só consegue fazer uma palestra assumindo que usou droga quando ela já está praticamente curada disso que ela tinha. Então, quando você vem na rede social e fala desse deserto que você está passando atualmente, eu faço a seguinte reflexão. Jesus, ele apenas nos escolhe. Ele não quer saber se nós estamos capacitados, ele não quer saber se nós estamos no momento certo. Ele apenas nos escolhe. E quando ele nos escolhe, nós temos que honrar ele com a nossa persistência, a nossa vontade de evoluir e o nosso desejo, né, de retribuir para ele, empoderando ou fazendo que as outras pessoas se inspirem em nós, que talvez não tenham a espiritualidade que a gente tem. Então, o nosso papel, como você está passando pelo deserto, é fazer o quê? É ter essa reflexão que você teve muito poderosa, de entendimento do seu momento, entendimento do seu momento bacana, e ter percepção que até Jesus passou pelos 40 dias no deserto. Eu estava até eu estava lendo a Bíblia, eu iniciei a leitura, né, de São Lucas, e São Lucas é muito bacana, ele conta os 40 dias de Jesus ali, acho que no capítulo 3 ou 2, ele conta, né, que os 40 dias ele foi muito atentado no deserto, e nós vamos ser atentados o tempo todo. Né? Ontem eu passei em frente, Juliano, uma loja que acabou de ser inaugurada aqui para a Minas Elétrica, uns dois meses, ela começou a pegar fogo lá. Isso é uma grande provação que eles vão passar, não passei na hora, eu, o Theo. Então, olha que provação. Provações nós vamos ter. Cabe a nós estarmos preparados para superá-la e subir o próximo degrau. E você me perguntando, ô Juliano Guimarães, eu passei sim um momento de provação difícil. Eu estava um dia eu tinha saído da Master Cabo, onde eu fiquei 4 anos na diretoria, e fui viver o meu propósito de desenvolver pessoas. Eu fiquei de 2015, 2014, 2015, 2016, fazendo em paralelo, treinando pessoas à noite. Fiz 110 palestras em 2015. Saía todos os dias à noite, todos os dias. E quando eu fiz a transição, eu não me preparei financeiramente para fazer essa transição. Mas eu fiz, eu risquei. E eu lembro até hoje que eu comecei a vender muito treinamentos mesmo, para outros professores darem treinamento num local que eu chamava de engenharia da venda. São 4 salas que eu tinha em Divinópolis e alugava essas salas. Eu ia e voltava para Divinópolis todo dia e vendia treinamento. Eu tinha um telemarketing e vendia treinamentos. E esse telemarketing, ô Juliano, a gente não estava vendendo tão bem, e a gente começou a vender no boleto bancário. E eu estava assim, fazendo palestras no sul, em Juiz de Fora, na zona da mata toda, e tinha para entrar 12 mil reais de parcela naquele dia de boleto de pessoa física que ia pagar. E eu falei, eu estava apertado, falei, gente, esses 12 mil vai me ajudar demais. No outro dia, quando o Gustavo, meu irmão,
entrou que ele era o financeiro meu, entrou no banco, tinha pagado R$ 394, tinha tido quase R$ 11.700 de inadimplência. Eu Nossa. falei, então, eu vou parar com isso agora. Fui lá, já liguei, já mandei, já finalizei o processo. Falei assim, ó, esse daqui, eu acredito que não é ter esse espaço físico. Deixa eu parar para repensar. E foi no momento que eu pensei em desistir do desenvolvimento de pessoas. Falei assim, não vou mexer com isso, não, vou voltar para a CLT. Nem vou mexer com isso mais, não vou ter meu fixo lá e tudo. Mas eu mudei estratégia. E a gente fala, sabe, Juliana, a gente passar pelo deserto, talvez não é insistir demais naquela estratégia. Às vezes nós temos um propósito e fica insistindo 100% naquela estratégia. Talvez a grande sacada é saber o nosso propósito, mas talvez buscar um caminho diferente para chegar onde chegou. Então, se eu não tivesse mudado a minha estratégia, eu tivesse ficado insistindo com aquele tipo de produto que não ia dar certo. Eu mudei a estratégia e hoje, graças a Deus, depois de um grande deserto de quase desistir, estou muito bem realizado financeiramente, muito bem realizado pessoalmente, familiar e profissional através desse propósito que eu apenas direcionei. E foi no momento, Juliano, que eu não fiquei tantos dias parado, eu fiquei um dia repensando, um dia em silêncio, um dia todo em silêncio. E eu falei, não vou desistir, eu vou apenas mudar o jeito que eu faço, mas eu não vou desistir do meu propósito. Essa foi dura, viu, Juliano? Essa Nossa. foi. Quando eu Tá. acordei e vi o saldo, meu irmão falou, Luciano, pagou R$ 300. Eu falei, o quê? E eu tinha uns 10 mil para pagar. Tá sendo mais ou menos o que eu tô passando agora. O que você passou. Meu Deus! Esse deserto que eu falo aqui, gente, o Alexandre partilhou comigo, inclusive, há um tempo atrás, e ele foi um dos grandes incentivadores que virou para mim e falou, me chamou para uma conversa séria, uma conversa 1 a 1, falou, Juliano, ó, o que você escolhe? Isso ou isso? O lado que você escolher, eu tô com você. Mas eu preciso que você Isso. faça uma definição disso para mim. E, Alexandre, pasme que hoje fazem exatamente 3 meses da nossa conversa. Dessa conversa. 3 meses. Você tinha me dado 60 dias para Isso. poder te dar uma resposta. Hoje fazem 3 meses. E uma outra coisa ainda, olha que coincidência bacana. Exatamente hoje a gente tinha um planejamento que, se não fosse por esse acidente meu, onde a gente estaria agora? Nós estamos em São Paulo, rumo ao Alphaville. Acho que a gente já estava lá em Alphaville agora, que a Cíntia desceu no aeroporto, era 9. Eu levei a Cíntia em Belo Horizonte, né, no aeroporto, vim, e quando eu cheguei, ela mandou, Alexandre, acabei de pousar, era para a gente estar lá em Alphaville agora, e nós estamos aqui, e felizes, né, Felizes. Juliano? Nós estamos felizes. Não deu certo um lado, mas às vezes o propósito era outro, né? Pois é, não é O o destino era momento, outro, na né? verdade. Existe a questão dos momentos. E aí é onde eu quero entrar, que tem muitas pessoas que me questionam o seguinte. Igual tem muitas pessoas que eu tenho conversado esses dias, e justamente por não terem essa consciência espiritual muito forte, às vezes algumas pessoas, inclusive, me falando, isso aí foi provação de Deus, foi Deus que colocou na sua vida para poder te dar uma freada, para você poder dar uma repensada e tal. E muitas das pessoas, quando eu vou conversar e falar nesse sentido, as pessoas falam, mas você acredita que Deus permite que essas coisas aconteçam na sua vida, uma doença, alguma coisa para poder te parar, para poder te frear? E aí, sabe o que acontece? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa proximidade, essa intimidade de falar com Deus, né, essa intimidade de estar em contato com a palavra de Deus e ver a forma com que Deus operou, inclusive no meio do seu povo, ou seja, quando Deus foi libertar o povo lá do Egito, o povo hebreu do Egito, deixou o povo 40 anos no deserto. Né? Por que Uhum. esse povo ficou no deserto? E hoje os historiadores fazem uma pesquisa que era uma viagem que, da forma que eles estavam andando a pé, era uma viagem que eles conseguiriam fazer em até 2 anos. E eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Por quê? Para purificar, porque eles não estavam preparados para poder chegar naquela promessa que Deus havia colocado para eles, né, para o povo hebreu, aquela terra prometida, e ele ficou ali. Quantas e quantas outras pessoas passaram por provações na vida? Jó, que Deus permitiu que ele perdesse todas as suas coisas, inclusive a saúde, né, para depois dar a ele tudo em troca, e ele permaneceu ali firme em Deus. Inclusive tem uma frase de Jó, que eu até deixei ela aqui, que está no livro de Jó,
que fala assim, Jó fala lá no finalzinho do livro dele, ele fala: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Ou seja, Jó passou por todas essas provações, acreditando em Deus, mantendo firme a sua fé, e por assim ser, ele conseguiu ver Deus com seus próprios olhos. E quando a gente tem essa intimidade com a palavra, quando a gente busca a vivência desses princípios, quando a gente busca essa proximidade espiritual, essa conexão com o divino, a gente começa a enxergar a Deus. E a gente enxerga a Deus, inclusive, nessas coisas. Lógico que foi uma fatalidade o que aconteceu comigo. Tom, de quebrar o joelho, esse tipo de coisa e tal. Mas eu não consigo ver senão uma outra explicação que seja a resposta de Deus às minhas orações. Que, inclusive, né, quando o Alexandre me fez aquele questionamento lá atrás, há 3 meses atrás: Juliano, eu estou com você escolhe o lado, aqui ou aqui. Para quem não sabe, gente, o Alexandre é meu mentor, ele está me auxiliando, né, nas redes sociais, na minha mentoria, a direcionar o meu trabalho de evolução com outras pessoas. E aí ele chegou nesse momento que eu tinha que fazer escolhas. Ele falou assim: ó, o lado que você tiver, eu estou com você, mas eu preciso que você me dê uma resposta. A partir daquele momento, sabe qual foi as minhas orações a Deus? Qual, Juliano? Cheguei para Deus, conversei com ele assim, ó. E o bacana da gente ter essa intimidade com a palavra de Deus, da gente enxergar a Deus, né, conseguir ver a Deus com os próprios olhos através do contato com essa palavra, da vivência desses princípios, é que a gente começa a conversar com ele de igual para igual também. Vai ser assim: ó, pai, o negócio é o seguinte, cara. Você sabe que eu não tenho coragem de tomar essa decisão aqui. Eu não tenho coragem de tomar ela. Eu tenho fé, eu acredito sem duvidar, mas a minha fé ainda está muito pequena para eu poder tomar essa decisão. Então o Senhor vai promover do jeito que o Senhor quiser. Se eu tiver que sair daqui, você vai me tirar de lá de alguma forma. Porque a gente costuma, na nossa vida, a gente costuma achar que nós somos muito autossuficientes, que a gente sair de um ambiente, a gente vai fazer falta ali a ponto do ambiente sumir, né? A ponto de tudo quebrado, a empresa quebrada, a equipe não existir mais. E olha só o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo é que a Ju aí, minha esposa aí, está confirmando. E foi exatamente aí, assim. Então, a minha conversa com Deus tem sido nesse sentido. Então, na hora que eu entreguei para ele, eu falei assim: ó, então você faz do jeito que você quiser. Porque eu preciso ver um resultado disso. E aí, hoje estão fazendo 23 dias que eu estou longe da minha empresa, que eu não coloquei o pé lá dentro. E Deus tem levantado pessoas para poder colocar lá dentro, para que ela continue frutificando, para que as coisas continuem andando, como uma resposta para mim de tipo assim: Juliano, tá aqui a sua resposta, tá aqui o seu lugar. Então, não vejo outra forma senão essa. Eu vejo isso sim como uma resposta de Deus às minhas orações. É dolorido, é sofrimento, mas por que esse sofrimento? Eu vejo isso também num sentido de purificação. Sabe o que eu estava fazendo ontem aqui, 3h30 da tarde? Estava tomando café com minha mãe, comendo um biscoito frito que ela fez aqui, eu sentado na mesa comendo com ela um biscoito frito. Lógico que machucado com a perna imobilizada. O que quer quiser, você guarda para mim, que eu sou apaixonado por biscoito frito. Vou pedir ela para fazer para você. E ela fez um biscoitozinho fritinho, sentando aqui, conversando com a minha mãe, tomando café. Há quantos anos eu não fazia isso? Por mais que a gente esteja dentro de um ambiente de direcionamento humano, de evolução pessoal e tal, mas eu não tenho tempo. E aí Deus vem e fala: você não tem tempo? Então eu vou te dar o tempo que você precisa, está aqui. Né? Então, lógico que existem coisas que acontecem, por exemplo, um câncer, a pessoa quando passa por um câncer, a pessoa quando passa por uma doença mais séria, bobagem a gente achar que Deus, às vezes, permitiu que aquele câncer acontecesse na vida daquela pessoa. Nós temos que tomar a consciência também que muitas das coisas que acontecem nesse quesito de doença é culpa nossa mesmo, porque nós não cuidamos bem da nossa saúde, da nossa alimentação, né? Mas, de repente, o momento que aquele câncer, que aquela provação que aquela pessoa está passando, aquela enfermidade que ela está passando na vida dela, qual que é o olhar que a pessoa está tendo diante daquela provação? Um olhar de reclamação ou um olhar de entrar dentro de si mesmo, de buscar por esse encontro com a sua natureza divina, com a sua espiritualidade,
em conexão com a sua espiritualidade, para poder ser agradecido a cada milagre dia a dia que acontece. A felicidade de eu estar aqui hoje, nessa live, nossa, você não faz ideia, porque há 10 dias atrás eu estava sofrendo uma dor no peito por causa desse infarto pulmonar, que eu não estava dando conta de levantar da cama, eu mexia na cama, tudo doía, eu sentava, estava doendo, eu levantava, pegava a muleta, estava doendo, estava tudo ruim demais. Então, que maravilha. Hoje, eu fazendo Que devocional, maravilha. postando devocional hoje, que Eu vi. maravilha, é um milagre, são os pequenos milagres que Deus opera na nossa vida dia a dia, que passam despercebidos justamente porque nós estamos em desconexão com o nosso propósito e em desconexão com o divino, com a espiritualidade, né? Então, tudo que eu trago aqui é nesse sentido, porque essa nova visão, esse novo direcionamento que a gente tem diante dos desertos da vida, eles vêm justamente desse contato com a palavra de Deus, dessa intimidade que a gente cria com o nosso Criador. E aí, eu até preparando aqui o material para a live, eu direcionei alguns temas aqui que falam por que nós caímos em desertos. E aí eu vi aqui que é primeiro, busca por resposta, quando nós mesmos promovemos esses desertos. Os desertos, eles não só vêm na nossa vida, mas nós também temos que promover os desertos. Você falou aí de Jesus Cristo. Jesus Cristo se retirou do deserto 40 dias. Mas não era só assim que Jesus Cristo se retirava para o deserto. Jesus Cristo se desertava todas as vezes que ele se retirava para o monte para poder orar. Jesus Cristo subia em oração para o monte sozinho, levava com ele, às vezes, 3 discípulos para poder orar. Aquele momento de oração de Jesus Cristo é um deserto. Inclusive, separei aqui uma frase do livro de Mateus, lá no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6, aqui, ó. Onde Jesus Cristo nos ensina sobre a oração. E aí, o que Jesus fala sobre a oração? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. Ou seja, a oração, retirarmos nós para a oração, também é nos colocarmos em um deserto para termos essa intimidade com Deus. E quando nós buscamos promover esses desertos, quando nós buscamos por essas respostas, é justamente encontrar essa natureza divina dentro de nós. Encontrar essa conexão com a natureza divina. Uma outra forma da gente cair em um deserto é quando nós não obedecemos às respostas. Quando Deus está ali te dando resposta, colocando o caminho, você vai para o outro, e coloca no caminho, você vai para o outro. E eu digo que quanto mais espiritualidade você tem, quanto mais conexão você tem com o divino, quanto mais conexão você tem com o Pai, mais agressivas são as respostas dele. Ele vai te colocar no caminho de todo jeito. Se você não entender, ele vai te colocar de novo, ele vai promover ações na sua vida para poder te colocar no caminho da vivência do propósito. Porque as pessoas, inclusive dentro dos meus mentorados, eu tenho tido pessoas que tipo assim, estão confundindo muito propósito com profissão. Existe a possibilidade, sim, de você vincular o seu propósito com conhecimento e, de repente, viver financeiramente desse propósito, num sentido profissional. Mas o propósito não é sobre profissão, não, gente. O propósito não é sobre você trabalhar com aquilo, não. Muitas das vezes você pode estar sendo feliz, próspero e ter paz lá no seu ambiente profissional e estar vivendo seu propósito em uma outra área de sua vida, né? Assim como tem muitas pessoas que se despertam sobre o propósito de criar uma família. E aí Deus já está frutificando na vida daquela pessoa, está dando para ela todos os recursos necessários que ela precisa para poder viver aquele propósito, para poder criar aquela família, mas não. Ela quer ganhar dinheiro com o propósito. Ela fica batendo cabeça, Deus colocando ela para o lugar e batendo cabeça. E o propósito ele tem a ver sobre o que Deus... ele tem a ver sobre o que Deus tem para a sua vida. O que você veio fazer? Todos nós, toda a criação de Deus tem poder e tem propósito. Você tem poder e tem propósito. Você tem um talento intrínseco aí dentro de você que você pode usar em benefício do próximo, pode usar em benefício de outras pessoas, né? E
a vivência do seu propósito é justamente usar esse talento, usar disso que você tem de poder para frutificar na vida dessas pessoas. É muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo. Só que, quando você está desenvolvendo seu propósito, você se sente feliz. Né? É o servir. O propósito é sobre servir. Então, assim, então quando nós temos esse nível de conexão, quanto mais ligado ao nosso propósito nós estamos, mais conectados a Deus e à espiritualidade nós temos que estar. Até Ótimo. porque a vivência do propósito, ela significa vivência de princípios que são instruções que Deus traz aqui, ó, no livro da sabedoria divina, na Bíblia Sagrada. E quando você tem esse nível de conexão, as provações vão vir na sua vida para que você obedeça às respostas de Deus. É tipo assim, eu acredito que tem muita pessoa que está vendo a gente nessa live aqui agora, ao vivo, tem gente que ainda vai ver essa live depois gravada, Depois e que às vezes gravada. está passando por um momento de deserto que é tipo assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo na minha vida, mas a coisa não anda. A coisa não vai para frente. Juliano, eu pontuei aqui, eu até trouxe aqui uma. Eu falo que ao longo da minha maturidade, né, espiritual e profissional, né, eu amadureci muito cedo profissionalmente. E espiritualmente eu demorei para amadurecer, né? Eu devo ter mais ou menos 4, 5 anos que eu estou mais amadurecido. Sempre católico, mais amadurecimento e tudo, mas eu estou longe de estar próximo do Juliano Guimarães e do amadurecimento, da minha esposa, assim, estou longe da parte. Mas o que acontece? No final de semana nós ajudamos no EAC, foi incrível, como tinha carona, e eu achei no meu bolso que agora uma frase super legal que eles deixaram para nós. Olha que interessante, é que, olha, a expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia, como se fosse um lembrete diário para enfrentarmos nossos medos. E como se cada dia ao longo do ano Deus dissesse: não tenha medo, estou aqui com você. Essa repetição não parece ser apenas uma coincidência, mas sim um convite constante para confiarmos e enfrentarmos a adversidade com coragem. Então, o que é muito importante, não tenha medo, estou aqui com você. Gente, geralmente a gente tem receio, eu vejo, Juliana, as pessoas, eu converso com muitos profissionais geralmente, quem tiver aí, gente, pega o aviãozinho e manda para mais pessoas, para escutar isso que nós estamos falando. Às vezes é um assunto que talvez não tem tanta audiência, mas ele é importante, que incomoda um pouco, e o que incomoda a gente quer passar depressa, né? Então, mas fiquem aqui, por que que eu estou dizendo isso para vocês, Juliana? Quando a gente traz isso, a maioria de profissionais que a gente conversa, eles estão angustiados. Qual como vai ser seu dia de amanhã? E não preocupar com o dia de amanhã. A preocupação do seu dia já basta. Então você tem que fazer o seguinte: eu estou vendo agora, Juliana, você vai falar melhor. O nome da doença agora que está tendo muito, muito forte burnout, eu acho, Burnout. burnout, que é aquela, gente, que é realmente a pessoa extremamente estressada. E esse estresse que ela passa não é estresse de xingar as outras pessoas. É algo interno, que a pessoa sente dores, incomodam. E ontem na segunda-feira, Juliano, não sei se deu você assistir, eu acho que deu sim, com a Ana Cris, ela falou que as dores emocionais, o cérebro entende como dor física. Então dói. Quando você está fora do alinhamento, você sente dor. E a dor, às vezes, não é física, mas a mental transfere para o músculo, porque o corpo te apresenta dores em alguns locais, às vezes, que você não está doendo fisicamente, mas o emocional traz para a dor. E às vezes fica tão insistentemente com essa dor, Juliana, que aquela dor vira verdade também para o músculo. Então, eles falam do câncer, acontece em alguns momentos. As pessoas vivem em tanta angústia que essa dor começa a intensificar e acontece uma doença que pode ser o câncer. Então, isto é muito importante. Por quê? Quando o Juliano fala, gente, entendais o seu propósito, viva o seu propósito, não é o financeiro, não é para você largar tudo e jogar fora, mas é você entender o quê? Quando você vive o seu propósito, você consegue passar pelos desertos, tendo a noção que aquele deserto será superado. Por quê? Porque não estarás sozinho, estou aqui com você. Eu falo assim, Juliano, quando nossos filhos estão conosco, né, eles não têm medo. Você vê que a hora que está no escuro, ele fala assim, papai, o senhor está aqui? Tô. Acabou, não tem medo mais. Se a gente tivesse essa segurança com Deus e com Jesus, de não ter medo, o nosso mundo seria diferente. A gente não teria o principal
principal ponto que está matando a sociedade, que é os pensamentos futuros, que os pensamentos futuros de querer o que vai acontecer amanhã? Será que vou ter dinheiro para pagar minha conta? Vem que é boleto e tudo. Como é que vai ser? Hoje, Juliano, eu não preocupo. Tá? Hoje, a minha parte de ansiedade, ela diminuiu tanto, mas tanto, a ansiedade nos últimos tempos tem diminuído tanto, que se acontece alguma coisa de ruim, eu não desespero mais. Eu tomo as minhas providências, eu preciso desenvolver capacidade, que eu preciso de agir. Eu preciso de agir, eu não posso esperar apenas entregar, não, Deus vai resolver, não é isso. Eu só estou falando que como hoje eu vivo princípios bíblicos e vivo sem o que eu acredito, o que eu faço é em prol do meu propósito, ele vai prover para mim ou dinheiro, ou tempo. E eu aprendi isso com você, Juliana. E por isso que eu falo com vocês, gente, vocês precisam seguir o Juliano Guimarães. Sabe por quê? Eu não estou falando isso puxando o saco dele aqui, não, porque o Juliano me ajudou a enxergar o meu propósito. Que o meu propósito era ajudar pessoas a melhorar a sua autoestima através da sua imagem e através de valorização da sua história, do seu conhecimento. Esse é o meu papel. Às vezes eu chego, Juliano, eu chego para a pessoa e falo assim, olha, pô, deixa eu te contar um negócio. Isso é muito bom. Você precisa passar desse nível para cá, porque você não passou ainda. Só com uma palavra dessa, a pessoa já motiva novamente. Então, eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso. Então, se algum mês ou outro eu não tive o faturamento que eu queria, eu não desespero. Sabe por quê? Eu não estou sozinho. Tem alguém do meu lado cuidando de mim o tempo todo. É isso mesmo, Juliano? Ô, Alexandre, com certeza, e quando você entra nessa questão aí das doenças, né, do corpo sentir, isso aí também fala da psicomatização, né? Então, tipo assim, aquilo que você sente no seu psicológico, ele traduz também em dor para o corpo, né? Aquilo que a Ana Cris falou lá na live dela e que você trouxe aí muito bem explicado e o que eu vejo é o seguinte: qual que é a maior dor que as pessoas estão sentindo hoje? A gente falando, voltando aqui naquele contexto que eu estava falando de despertar esse propósito e resolver viver esse propósito no mundo. É você tomar consciência daquilo que você essencialmente veio fazer aqui, né? E por isso existem esses desertos que nós passamos. Eu estava falando aqui da questão de quando nós não obedecemos às respostas de Deus, e falando que tem muitas pessoas que, inclusive, podem estar nos assistindo aqui, que estão naquela fase de, tipo, estou fazendo tudo certo, mas nada está acontecendo na minha vida. Agora, por que não está acontecendo? O que não está acontecendo? Você pode estar passando por uma zona de expulsão. O Thiago Brunet traz uma teoria muito bacana, que eu acho, que é essa questão da zona de expulsão. Que é o quê? Quando você não está vivendo o seu propósito, e Deus quer muito, quando você tem essa conexão com Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, quando você passa a viver princípios, Deus te quer muito cumprindo o seu propósito nesse mundo, ele começa a te colocar em zonas de expulsão na sua vida. Isso aí é o quê? Às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está no seu emprego, em algum ambiente que você frequenta, que as coisas começam a dar errado, mesmo você fazendo tudo certo, começa a dar errado. Né? Você começa a ser perseguido, as pessoas começam a falar do seu trabalho, as pessoas começam a falar de você, você se sente angustiado por estar ali, é hora de momento de cair fora. É momento de você tomar essa decisão de cair fora. Por quê? Porque quando a gente fala de propósito, aí você trouxe muito bem isso, que Deus providencia, é promessa de Deus, quando nós vivemos princípios de paz, princípios bíblicos, que ele traz paz e prosperidade na nossa vida. E é promessa dele também que quando nós vivemos o nosso propósito nesse mundo, ele vai garantir os recursos necessários para que a gente viva ele. Só que muitas das vezes a gente não quer compreender quais são os recursos que Deus coloca na nossa vida para que a gente viva esse propósito. E aí, às vezes, Deus está querendo te dar tempo, às vezes Deus está querendo te dar relacionamentos e você está atrás de dinheiro. Às vezes Deus está querendo te dar esse dinheiro, às vezes Deus está querendo te dar esse relacionamento, mas você está tão travado aí dentro, mas se eu ganhar dinheiro e me afastar de Deus, se eu ganhar... Peraí. É falta de consciência do propósito. É momento de colocar o pé no chão, de se desertar, de se retirar, né, de promover esses desertos na sua vida, de promover um deserto na sua vida, para que você possa buscar por essa essencialidade, superar tudo isso. Os desertos, e aí
o intuito principal dessa live de hoje é trazer para quem está aqui nos assistindo essa intenção de que o deserto ele não é de todo mal, de forma alguma. O deserto, na verdade, ele vem na sua vida para poder te dar a possibilidade de passar para um outro patamar de desenvolvimento. Mas para isso você precisa de ter essa consciência de conexão com o divino. Mas uma coisa é lógica. O deserto ele precisa ser superado. Você não pode ficar no deserto o tempo todo. Né? Você não pode ficar no deserto o tempo todo. Você cai no deserto, supera. Cai no deserto, supera. Cai no deserto. Peraí, tem um negócio errado. Você não pode ficar no deserto a vida toda. Você precisa de achar o caminho e seguir naquele caminho. Entender o porquê daquele deserto na sua vida. De repente você está passando por um deserto financeiro aí na sua vida. Peraí, por que esse deserto financeiro? Tem alguma coisa de errado. Ou você está ganhando pouco ou você está gastando muito. Então, peraí, deixa eu desertar, deixa eu entrar nessa reflexão, deixa eu ver o que eu posso fazer para poder melhorar. E aí é onde o Alexandre falou sobre as ações. Nós não podemos cruzar o braço quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem fé, porque fé, gente. Fé não é você entregar nas mãos de Deus, deixar Deus fazer as coisas sozinho, não. Fé é você acreditar sem duvidar de que aquilo já é promessa para sua vida e que é garantido e trabalhar em prol de que aquilo aconteça. Você precisa mexer. Deus, se a gente for olhar as histórias dos heróis da Bíblia, Deus nunca convocou, nunca chamou ninguém que estava parado. Todo mundo que Deus convocou, todos os heróis da Bíblia que ele foi chamar, estava trabalhando. Deus nunca chamou ninguém parado. Todo mundo estava em ação. Então, assim, nós temos que ter essa consciência de agir. Mas agir como? Ah, não, o meu deserto, de repente, pode ser saúde. É o que eu estou passando aqui agora. Né? A questão de ter quebrar o joelho em 2 lugares. Estou aqui parado, deserto, aqui em casa. Mas, como resposta do que Deus tem me dado às minhas orações, mas também, e principalmente, para poder recair da minha essência. Em ter esse contato maior com a minha família, em buscar estar mais em contato com a minha família, em respeitar mais esses momentos, em cuidar mais da minha saúde. Minha saúde nunca esteve tão boa. O Alexandre até me falou ontem, fiquei feliz. Você tá magrinho? Você tá magrinho, você emagreceu. Emagreci, tem que colocar as coisas em dia, tem que alimentar direito, tem que fazer as coisas certas. Ele tá magrinho, hein, Ju? Juliano Guimarães tá magrinho. Tá fininho ele. Então, assim, eu vejo esse deserto da saúde, além de uma busca além de um retorno, né, das minhas orações, uma resposta às minhas orações, mas eu vejo ele também como uma questão do meu pensamento na saúde. É de pegar isso aqui e levar para a vida toda. Eu não posso mais descuidar da minha saúde. Né? O medo que eu tive de perder essa perna, você não faz ideia. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu dou um cortezinho na perna, o corte demora 3 meses para poder sarar por causa do diabetes, agora eu com um cacete de um rachado desse tamanho, assim, com a cirurgia, vou perder a perna. E aí, depois veio esse negócio desse coágulo no pulmão, esse infarto pulmonar, agora eu vou embora mesmo. Né? Então, tipo, esse medo eu não quero passar mais. Ô, Juliano, e você colocou um ponto muito importante aí, quando você fala, né, desse deserto, quando ele é causado por nós, e a maioria dos desertos realmente são causados por nós, e às vezes por falta de sabedoria, a gente precisa encontrar algum culpado, né? Hoje tem 2 pontos, ô, Juliano, que eu até falo na última aula secreta que eu dei, eu comentei sobre isso, é a antecipação de merecimento, e que eu coloquei aqui, e o evitar o merecimento. O que é o evitar o merecimento? Eu estou aqui na praia, gostoso, e falo assim, será que eu mereço estar aqui, gente? Outras pessoas poderiam estar no meu lugar, tudo. Pô, é um merecimento seu. E as pessoas sofrem por receber o merecimento e outras antecipam o merecimento. Então, o que acontece? O que é antecipação do merecimento? Você acabou de falar agora. Qual que é o grande problema hoje da sociedade? As redes sociais. Antes, a gente via, e você lembra, né? Eu sou mais velho que você, mas mais ou menos a mesma época, alinhando, a gente via alguém passava de carro, você fala assim, não, aqui é a pessoa com um carro bonito, bacana, mas o nosso meio era mais ou menos igual. Eu lembro que meus amigos, todos do bairro, estavam mais ou menos, era chinelo, andando descalço, era todo mundo igual. Hoje não. E eu não tinha tanto acesso a um desejo futuro meu. Eu vi alguma coisa na televisão, hoje não. Hoje, com o celular na mão, eu estou vendo o tempo todo pessoas aparentemente felizes, com carro importado, falando que é fácil ganhar dinheiro, por que você está aqui?
Isso vai fazendo com que eu antecipe merecimento. Eu vou a um banco ou um cartão de crédito, coisa que eu não tinha o dinheiro lá, eu vou lá, passo o cartão. Aí, daqui 2 meses, eu estou endividado. Aí, eu começo a viver um deserto familiar, com brigas familiares por conta do dinheiro, porque eu antecipei e talvez aquilo possa trazer. Então, a pessoa traz um deserto para sua vida desnecessário. Então, gente, o que eu falo com vocês? Repensem muito a parte financeira, tá? A felicidade não é só o dinheiro, a felicidade é o que você faz com o dinheiro, o quanto você vive com o seu dinheiro que traz felicidade. Aí você compra um carro hoje de 100 mil reais, daqui 3 meses esse carro tornou infelicidade para você. Então, o quanto o dinheiro pode trazer equilíbrio, né? Isso é importante. Felicidade é o seu tempo. Tem pessoas que antecipam o merecimento agora de trabalhar muito, achando que vai ganhar dinheiro, mas quando a sua família cresce, Juliano, daqui a um tempo ele vai ter uma culpa eterna deitando no seu sofá ou na sua cama, se culpando por não ter visto seu filho crescer ou tomado um café com sua mãe. Então é esse alinhamento que nós temos que ter o quê? Às vezes você fica trabalhando demais. Isso vai te adoecer. Então, gente, eu falo, Juliano, que é o equilíbrio. Deserto é o quê? É quando você. E às vezes nós somos provados, sabe, Juliano? Eu estava num evento foi o Mário Sérgio Cortella, até tem um mês atrás, teve o Paulo Guedes, ministro lá da Economia, lá em BH, lá no Minas Centro, e a minha chave caiu. A minha chave caiu do meu carro. Eu ando com algumas chaves, assim, junto com a chave do meu carro, eu tirei ela, porque ela estava pesada, e fui só com a minha chave. E no meio do auditório, a minha chave caiu. E quando nós chegamos lá fora, fui olhar minha chave, não achei, procurei minha chave para todo lado. E aí, né, eu fiquei preocupado, falei, nossa, agora vou ter que voltar lá em Pará de Minas, conseguir alguém para buscar a chave reserva. Já pensei como que ia ser, pensei em tudo de ruim. Fosse outro momento, Juliano, eu tinha brigado, xingado. Eu falei, senhor, meu Deus, não estou pondo a culpa no senhor. Falei, desejo. Eu sei que não posso nem falar. E falei, nossa, senhor, meu Deus, você tem que me ajudar. Mas olha para o senhor ter uma ideia, eu estava aqui, né, buscando desenvolver para as outras pessoas. Me ajude, eu preciso dessa ajuda. Quando eu estava passando, voltei para o Minas Centro para ver se eu achava lá, se tinha caído onde que eu estava, mas eu nem lembrava onde que eu estava direito. Uma moça perguntou assim, você perdeu a chave? Eu falei, pedi. Eu entreguei o moço agora. Eu fui, voltei e falei assim, mas como você encontrou minha chave? Falou, seu Alexandre, o meu carregador caiu no chão quando eu fui levantar da minha bolsa. Eu peguei meu celular e fiquei procurando meu carregador. De repente eu vi uma chave. E lembrei da sua esposa do lado. E eu imaginei que era você. Então, olha aqui, olha, eu pedi ele. Eu vou falar que ele nos testa. Eu acho que ele testou, assim, deixa eu fazer isso, para ver se ele está pronto para o próximo nível. Vamos ver qual que é a reação que ele vai ter quando um deserto vir pesado. Porque às vezes a gente acha que o deserto é um período. Às vezes pode ser deserto, pode ser 1 minuto. Uhum. Vem aquele deserto para te testar. Então, gente, aprenda inteligência emocional. Então, eu falo com vocês, aprenda inteligência emocional. Não fica preocupado demais com conhecimento técnico, não. Aprenda primeiro a controlar as suas emoções, a entender o seu propósito. Depois você começa a desenvolver a sua parte técnica. Aí tem gente, Juliano, então, o tempo todo em congresso, estudando sobre economia, estudando sobre isso. Vai entender do ser humano primeiro. Fica expert em ser humano, que é 80% numa carreira de sucesso. Depois você vai preocupar com a sua parte técnica. Tá E aí eu vou certo, trazer, Juliano? vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, que fala, tomem Posso? consciência do propósito de vocês. Isso. Busquem tomar essa consciência. Estou aqui para ajudar, para aqueles que quiserem. Pode só comentar nessa live aí, propósito, que eu vou te mandar, vou te fazer um convite aí no seu direct aí do Instagram. Nós vamos conversar, eu posso te ajudar nesse sentido, desse despertar do propósito, que inclusive a minha mentoria, eu tenho entendido a minha mentoria nesses dias agora também como uma promoção de um deserto na vida. Eu promovo o deserto na vida das pessoas para que elas possam cair em reflexão em si, né? Muito daquilo que você tem falado, porque hoje, com esse advento da internet, que as pessoas ficam olhando o outro, aquele negócio todo, nós estamos num ambiente de comparação incrível. E esse ambiente de comparação, existe uma palavra para o ambiente de separação. Se você está em comparação, em um momento de comparação na sua vida, você está vivendo um momento de desgraça. Você está afastado da luz divina na sua vida. Por quê? Porque quando você se compara a outra pessoa, você está abrindo mão do seu propósito, os recursos que você precisa do seu propósito, buscando ter os recursos que o outro está procurando, e você não sabe nem se o outro está vivendo o propósito dele também. Né? Às vezes o outro
está vivendo o propósito, mas o propósito dele, os recursos que ele precisa para viver aquele propósito são diferentes do seu. Você está abrindo mão dessa graça divina na sua vida para poder se comparar ao outro, para poder buscar o que o outro tem. E não para poder buscar. É aquela questão, eu trago dentro da mentoria, a gente trabalha muito dentro da teoria da pirâmide dos 7 níveis do processo evolutivo, compreendendo esse conceito de superficialidade, foi o que você falou. Às vezes, o seu sonho ali de comprar um carro, daqui 3 meses, vira um problema na sua vida. Por quê? Porque você não entende o verdadeiro conceito de superficialidade. Porque a superficialidade não é você deixar de ter as coisas, mas compreender qual que é o momento certo de ter as coisas. Qual que é o momento certo de cada merecimento. Porque a obtenção de coisas materiais, elas te dão um poder, um prazer passageiro. O que nós buscamos aqui, a promessa do que Deus tem para nós, são prazeres eternos, são prazeres duradouros, são prazeres que nos preenchem e não terminam, né? E não deixam a gente, a Deus dará, a desejar, com um buraco no peito, ansiosos, nada, não é nada disso. Meu irmão, minha irmã, meu querido que está aqui assistindo essa live, seja gravada, seja ao vivo. Coloca na sua cabeça. Deus quer para você uma vida de paz e prosperidade. Você não vai conseguir viver em paz e prosperidade se você não cumprir princípios que Deus deixa através da sua palavra. E você não vai conseguir, e uma das maneiras, né, aliás, mais fáceis de você viver esses princípios é tomando consciência de qual que é o seu propósito nesse mundo. Esse é o direcionamento, esse é o caminho. Nós estamos aqui quase finalizando, já estamos aí nos 49 do segundo tempo, mas só para poder encerrar aqui, eu trouxe aqui algumas dicas para que as pessoas, muito o Alexandre já falou aí também, eu trouxe aqui algumas dicas para que as pessoas possam vencer esses desertos, né? E a primeira dica que eu falo aqui é caia em si. Durante um deserto na sua vida, caia em si. Tome consciência de quem você é, aprenda autoconhecimento, aprenda autodesenvolvimento, aprenda desenvolvimento humano, tome consciência do seu propósito, busque esses direcionamentos para que você possa acelerar o seu processo evolutivo. Uma segunda dica que já está aqui, ó, saia da comparação, não fique se comparando com os outros. Você não pode se comparar com os outros. Você tem que buscar tomar a consciência desse propósito, vai te tirar desse ambiente de comparação, porque a consciência do propósito, você vai ter o direcionamento de quais são os conhecimentos certos para que você atinja um nível de sabedoria e possa trabalhar dentro dessa sabedoria naquilo que você tem que fazer, fazendo aquilo que tem que ser feito. E tomando essa consciência desses conhecimentos, você limpa tudo aquilo, todo aquele lixo que chega ao redor, né? Tudo aquilo que está te atrapalhando aí, que está deixando turvo a sua visão, você consegue limpar, porque você tem consciência do que verdadeiramente faz sentido na sua vida. E uma terceira dica, promova os desertos na sua vida. Não espere que a vida promova esses desertos para você. Promova os desertos na sua vida. Retire-se em orações, né? Tenha seus momentos de orações diários. Né? O deserto também, como o Alexandre falou, às vezes não é uma vida, mas é um momento de oração que você tem que pensar em si mesmo. Um momento de reflexão em que você tem que pensar em alguma área da sua vida que não está tão organizada, que você precisa de organizar. O que você tem que fazer? O que eu posso fazer? Retire-se em oração, retire-se em deserto de oração para isso, assim como Jesus nos ensina. Feche a porta do seu quarto, ore em silêncio, que o seu Pai que está nos céus, que Deus secreto, ele vai te trazer o retorno. E Alexandre, para a gente poder finalizar aqui, então, caminhando para o finalzinho dessa live, eu quero que você deixe aí a sua consideração final, o seu direcionamento e o que você me fala, o que você me direciona aí, que pode também ajudar as pessoas a vencerem o seu desejo. Gente, eu trago a mentoria de propósito de vida e depois, se esse propósito de vida estiver ligado àquilo que você faz profissionalmente, o Alexandre te ensina como fazer esse conhecimento gerar frutos aí, inclusive financeiros, hein? Gente, fantástico. Eu falo que, como é bom a gente encontrar profissionais complementares, eu e o Juliano, nós temos uma profissão 100% complementar. Tanto que sempre nós estamos fazendo atendimento de clientes em conjunto, porque as pessoas precisam, né, de encontrar seu propósito e monetizar isso também, é importante, né? Então, quando é o lado de monetizar, igual eu falo, nós temos que
que potencializar o que a gente faz. Eu falo, sabe, Juliano, que quando o mal, né, quando o bem não se posiciona, o mal se prolifera. Quando você tem um ótimo propósito de vida e você não fala com as outras pessoas qual é o seu propósito, que você pode ajudar mais pessoas, o mal vai se proliferar. Então você não pode se calar para o mundo. Então eu coloquei 3 coisas aqui importantes. Uma, gente, é uma surpresa. Fique até o final. O final já chegou, mas nós estamos passando um pouquinho do final. Aqui, ó. O que acontece, gente? Cai em si. O Juliano falou uma coisa maravilhosa. Quem tirar uma foto agora, mim do Juliano Guimarães, e marcar no Instagram, nós dois, eu vou mandar uma gravação da tutoria mensal, da minha mentoria, só quem paga recebe. Da Ana Cris, Que falando isso? sobre autenticidade. Autenticidade. Uma tutoria para ensinar vocês a cair em si. Tá, Juliana? Então vai ser um presente que nós vamos fazer para nossa audiência. Eu, Juliana, tá dando vocês de presente, mas tem que tirar o print agora. Gente, olha que você tirar o print, olha que a gente não tá fazendo careta, tá, gente? Então, não tira print fazendo careta, não. Seleciona o print legal aí. E aí, vai ser isso aqui. Outra coisa, pare de se comparar. Gente, ontem eu vibrei muito na segunda-feira quando eu cheguei a 19 pessoas no YouTube. Se eu fosse comparar com o Wendel Carvalho, ele deve chegar aí em 10 mil, 2 mil, 50 mil pessoas no YouTube. Eu quero chegar no patamar do Wendel Carvalho? Quero. Eu quero chegar no que ele chegou. Mas eu entendo o meu processo. Então, para você parar de comparar, entenda o processo e viva o processo. Tem aquela que a música fala, né? Aquela música, a felicidade está no caminho, não no final. Então, viva o seu caminho, viva, se você está passando no deserto, viva ele, entenda esse processo, então viva o momento. E o terceiro, Juliano, para fechar o que você falou, promova a sua vida, né? Provoque os desertos da sua vida. Se posicione. Se posicione. Quando você se posiciona, você cria um monte de deserto. Só que você tem que posicionar, você tem que escolher um lado. Né? Eu falo que qual lado você quer escolher? Você quer o lado do bem ou o lado do mal? Existe o mal, claro que existe. Mas eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar no meio termo. A Bíblia fala: você é frio, você é morno ou você é quente. Morno, gente, você tem que se posicionar. O melhor jeito de se posicionar é pegar o seu propósito e viver ele intensamente. E para isso, você tem o mentor que é chamado no mercado como um homem do propósito. Juliano Guimarães. Então, gente, por favor, entre na mentoria de Juliano Guimarães. Estou falando isso só pelo lado financeiro de vocês, não. Vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza que, economicamente, o valor que ele cobra é infinitamente menor do que você deitar no travesseiro e ver quanto tempo você perdeu de não ter encontrado e não viver o seu propósito. Meu amigo, eu queria te agradecer profundamente pelo convite. Você é uma pessoa que está no meu ciclo de amizade muito forte. Eu gosto muito de você, sinceramente, o cara que eu admiro, gosto. Eu acho que o Juliano, quando ele tomou o tombo dele, nós tínhamos conversado há 15 minutos antes. Ô, Alexandre, vamos estar comigo no Bariri? Eu falei, Juliano, acabei de sair no Bariri, correndo com meu filho. Não deu. Mas, né, Juliano? Mas eu falo que você é um homem do bem. Você tem, gente, o coração do Juliano é uma coisa. E graças a Deus, Juliano, você tem o apoio da sua esposa, a Ju, que te apoia muito. Você tem um coração incrível. E falta pouco, para esse deserto passar. Muito pouco. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, tá, meu amigo? Muito obrigado, tá, Juliano Guimarães? Alexandre, cada palavra, cada coisa que você falou é recíproca verdadeira, tá? Continuamos aí, então, firmes nesse propósito de fazer frutificar na vida das pessoas. Te agradeço muito por esse tempo destinado a essa live aqui, mas eu sei também que você tem a consciência aí de que tudo que nós fazemos aqui nesse momento, essas palavras que nós trazemos não vêm de nós, né? Vem de um direcionamento também espiritual, de um direcionamento muito grande. Acredito que cada pessoa que teve por essa live, passar por essa live, vai ter algo de crescimento, vai ter algo para poder guardar aí no seu coração e através desse algo também possa cada vez mais crescer e evoluir na vida. Meu irmão, Deus te abençoe muito, a você, a Cíntia, ao Theo, como é que é o nome da filha? Sofia. A Sofia, a todos os seus negócios, a tudo aí, que você tenha uma vida de paz e prosperidade. E a cada um que esteve nessa live aqui hoje, agradeço muito também a presença de vocês e espero verdadeiramente
que tenha contribuído em algo para poder trazer para vocês essa consciência da vivência de princípios, da vivência de propósito, para que vocês tenham paz e prosperidade na minha vida, porque esse é o meu desejo para cada um de vocês, uma vida de paz e prosperidade em todas as áreas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, Alexandre. Tchau, Juliana. Abraço, meu amigo. Um abraço, tchau, tchau. Gustavo.